O que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação normal do corpo humano frente a eventos futuros. É uma forma de adaptação evolutiva que o ser humano encontrou para que suas chances de sobrevivência aumentassem diante das circunstâncias da vida primitiva. Esse comportamento é algo muito comum e até mesmo necessário para a proteção e manutenção da espécie ao longo dos séculos. Por outro lado, os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa autocobrança, a ponto de comprometer a sua qualidade de vida e seu bem-estar. Por exemplo, preocupar-se em ir mal em determinada atividade no trabalho pode fazer com que você se prepare melhor para executá-la. Um outro exemplo é pensar no que pode dar errado no futuro, e nesse caso, planejar-se melhor para que isso não incomode seria uma solução mais adequada. Contudo, existe um limite para essa ansiedade do bem, que visa a autoproteção. O sinal de alerta deve ser quando um pequeno evento do dia a dia causa uma ansiedade desproporcional. Quando esse sentimento passa a atrapalhar o seu dia a dia e te impede ou dificulta a realização de atividades comuns, pode já ter se transformado em um transtorno. O que causa o transtorno de ansiedade pode variar entre diversos fatores. No entanto, há evidências científicas de que uma série de fatores de risco podem desencadear um transtorno de ansiedade. Dentre eles, genes específicos ligados à ansiedade, fatores ambientais, tipos de personalidade, sexo e gênero, sendo que mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver um transtorno de ansiedade. Trauma, um evento de alto impacto como, por exemplo, abusos, são fatores de risco para o transtorno de ansiedade. Para facilitar a explicação do tema, vamos saber quais são os tipos de ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, existem diversos tipos de ansiedade já catalogados e cada um tem sua especificidade. Vamos falar mais sobre os 5 tipos principais de ansiedade, que são eles: transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, o TAG, que é um dos tipos de ansiedades mais comuns e é caracterizado pela combinação de uma preocupação excessiva com o estresse recorrente, ou seja, a ansiedade passa a interferir na rotina com sintomas físicos e emocionais. Transtorno de pânico. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade caracterizado por crises intensas e inesperadas. Essa síndrome está muito relacionada aos sentimentos de medo e desespero diante de situações do futuro. Nesse caso, a pessoa sente uma sensação forte de que está prestes a morrer e perdendo o controle. Além disso, a sensação pode ser descrita como um ataque do coração, mesmo que não haja um verdadeiro sinal de perigo. Fobia social. A fobia social ou ansiedade social é um transtorno ligado ao medo da interação social, ou seja, essa ansiedade afeta as pessoas de modo que elas tendem a se isolar por medo do julgamento ou contato social. Além disso, há também outros tipos de fobia, como a claustrofobia, medo de locais fechados, a agorafobia, medo de ficar sozinho em locais públicos, a aracnofobia, que é o medo de aranhas, a tripofobia, que é o medo de buracos, que também fazem parte dos transtornos de ansiedade. No entanto, esses são referentes a objetos, situações e pessoas. O transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, é um transtorno de ansiedade caracterizado pela presença de pensamentos intrusivos que levam o paciente a ter comportamentos conhecidos como compulsões, para aliviar o sofrimento mental causado pelas obsessões. O transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, é um problema mental grave caracterizado por atitudes de personalidades obsessivas e compulsivas e está diretamente ligado ao distúrbio de ansiedade. O transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, é causado por um trauma ou evento terrível, ou seja, a pessoa passa por momentos de confusão e medo, recordando os mesmos sentimentos que sentiu durante uma situação que foi traumática e o atingiu, como, por exemplo, um assalto à mão armada. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a ansiedade, vamos ver o que fazer diante de um ataque de ansiedade. Um ataque de ansiedade é um estado psíquico onde nosso corpo apresenta sintomas como, por exemplo, a sensação de angústia, nervosismo, taquicardia e até mesmo a sensação de falta de controle sobre determinada situação. Em uma crise de ansiedade, é comum sentir o coração acelerado, a respiração ficar ofegante, há a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mas existem outros sintomas que se destacam, como a sensação de desmaio ou tontura, falta de ar, boca seca, suor frio, calafrios,
preocupações excessivas, inquietude, angústia, medo e formigamento. É comum, inclusive, que os sintomas de uma crise de ansiedade sejam confundidos com outros problemas, como crise de pânico ou até mesmo infarto, levando pessoas a procurarem ajuda e dar entradas em hospitais. Nesses casos, após realizar um eletrocardiograma e não se notar nenhuma alteração relacionada ao infarto, o médico verifica que o sofrimento é fruto de uma crise de ansiedade. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre saúde mental e outros temas.